O que é necessário para você conseguir conquistar aquele peso que tanto deseja? É algo tão difícil para muitas pessoas e eu quero abordar aqui hoje 3 tópicos que podem te ajudar aí a identificar quais são os seus erros no emagrecimento. Primeira questão é que a gente precisa pensar nos nossos gatilhos. É algo tão desejado por muitas pessoas, né? Chegar ao peso que gosta, o peso que se sente bem, resgatar a autoestima, emagrecendo. Só que é algo que se torna muito difícil para muitas pessoas. Primeiro passo é você pensar quais são os meus gatilhos. O que dificulta eu chegar a esse peso? Muitas pessoas têm muitas questões emocionais envolvidas. Às vezes tem um problema familiar, um problema emocional, um problema do passado, uma questão mal resolvida que acaba descontando na comida. Então, o primeiro passo é ter domínio sobre a comida. E para ter esse domínio, você precisa estar bem nessas áreas. Você precisa estar feliz. Então é importante, quando você iniciar o processo de emagrecimento, você praticar em todo o tempo estar bem. Aí você pode chegar para mim e falar assim: Jennifer, mas eu tenho vários problemas que faz com que eu fique ansiosa, que eu não consigo chegar a esse peso. Eu começo naquela empolgação. Quantas pessoas começam aí? 10 dias super bem, super empolgada. 15 dias super empolgada. Depois de 15 dias começa a ter uma compulsão alimentar, ou dar umas escapulidas, beliscar. Beliscar é uma autossabotagem, você está sabotando a sua dieta. Então, o que a gente precisa, né, fazer para conseguir? Primeira questão é você identificar, como eu falei, os seus gatilhos. O que faz você não estar bem. Então, se você tem algum gatilho que dificulta, Jennifer, mas eu tenho esse gatilho e eu não consigo resolver. A gente precisa entender o seguinte, que nem sempre a gente pode mudar a situação em relação a questões emocionais, questões psicológicas, mas a gente pode entender que é daquela forma. Então, vou dar um exemplo. Você tem um problema lá com seu marido, você tem uma questão com a pessoa e você não pode mudar essa pessoa, mas você fica ansiosa. Você acaba colocando isso para dentro de você e isso que está te fazendo mal. E qual é o reflexo? Comer. Então, a gente pode resolver esse gatilho como? Entendendo que a gente não pode resolver. E você precisa estar feliz para o seu processo de emagrecimento ser bem sucedido. Então, a gente precisa praticar em todo o tempo a estar bem. É difícil? É difícil. Mas é isso aí que vai fazer a diferença no seu emagrecimento. Uma das coisas, né? Que hoje eu vou falar de 3 tópicos aqui mais importantes do que é necessário para você emagrecer. Então, o primeiro tópico é esse: cuidar da mente, estar bem o tempo inteiro, entender que o processo é difícil, sim, é muito difícil, mudar hábito é difícil, a gente está feliz, come, a gente está triste, come, a comida resgata sentimentos, a comida é cultural, a comida envolve várias coisas, então é muito difícil mesmo. Muitas pessoas acabam comendo compulsivamente, não só por uma questão de ansiedade, por uma questão também ali de nunca teve instruções, nunca teve informações, precisa de um profissional para motivar. Isso faz total diferença. Eu digo a vocês, eu vou contar minha história rapidamente. Eu sempre tive problema com peso, já fui muito gorda e assim, minha vida inteira, desde adolescente, eu faço dietas e hoje eu consigo ter uma boa relação com a comida. Então eu quero deixar essa pergunta aqui para você: qual é a sua relação com a comida? A gente tem que ter uma relação boa. A comida resgata, assim, sentimentos. Você vai na casa da sua avó, ela te oferece aquele bolinho que ela fez especialmente para você. Mas, se você estiver bem, você vai comer um pedacinho de bolo, porque você fala: eu não quero engordar. Agora, se você não estiver bem, você vai comer o bolo, vai comer a canjica, vai comer tudo que tiver lá, o pão. E isso que não é legal. Então, a gente precisa ter autocontrole. E se é uma coisa que você quer muito emagrecer, por que você não vai conseguir? Então, o primeiro passo aí, né, nesse tópico, é você ser positivo. Você precisa ter positividade. Se acontecer alguma coisa de errado, você fala: tinha que acontecer para eu melhorar na sua vida pessoal. Você tem que, em todo o tempo, ter uma energia positiva. Isso faz total diferença no emagrecimento. Então, às vezes é difícil, né? Porque a gente hoje está em um mundo que toda hora tem problemas, a gente tem conflitos, a gente às vezes fica triste, mas
A questão é essa aí, que a gente precisa ser positivo. Eu tento em todo o tempo ser positivo. E no meu processo de emagrecimento, em todos esses anos, eu venho assim entendendo que é muito mais além. Fazer uma dieta é muito mais além do que você ter foco e determinação. Você precisa estar bem, você precisa olhar tudo lá atrás, como você está, para você conseguir conquistar o tão almejado peso que você, né, se sente bem. Então é isso, gente. O primeiro tópico é esse. Segundo tópico, qual a quantidade que você come do alimento, né? Antes de falar sobre isso, porque eu quero dizer o que faz a gente engordar. O que faz a gente engordar são várias questões hormonais, principalmente os hormônios. Então você que está aí na menopausa e não está conseguindo emagrecer, você pode estar com compulsão alimentar, falta de energia, indisposição, fadiga, compulsão alimentar, porque você está com estrogênio baixo, você está com estradiol baixo, e isso gera compulsão. Estradiol baixo diminui serotonina, que é o hormônio da alegria, seu reflexo é compulsão. Você pode estar com problema de prolactina, sua prolactina muito alta e não consegue emagrecer. Você que é homem pode estar aí com estradiol alto. Estradiol alto o estradiol é um hormônio feminino e a testosterona é mais um hormônio masculino. Nós mulheres temos testosterona também, só que em uma quantidade muito menor. Por que homem consegue emagrecer muito mais fácil? Porque o homem foi abençoado mais por Deus. Eu sempre digo isso. O homem foi abençoado por Deus. Mas brincadeiras à parte, mas é verdade. O homem tem testosterona alta. Então, quando a testosterona alta é um hormônio lipolítico que ajuda a emagrecer, ajuda a ganhar massa muscular. Então, o homem, quando tem o hormônio feminino alto e a testosterona baixa, dificulta emagrecer também. Então, talvez você tá com problemas hormonais, tá fazendo aquela dieta e não sai do seu peso. Tem problema aí, precisa investigar mais profundo. Não era a melhor dieta que vai fazer você emagrecer nessa situação. É você analisar os seus hormônios. Se você tem problemas na tireoide, talvez a sua dosagem do medicamento não está condizente ali com a sua condição atual, né? Talvez você nem sabe que tem problemas de tireoide. Recentemente eu peguei uma paciente que ela falou assim: Jennifer, eu não tô conseguindo emagrecer, já tem 3 meses, fui para outros profissionais, enfim, e você é a minha última chance. E aí eu disse a ela o seguinte, perguntei a ela o que ela estava comendo, de fato ela estava comendo muito pouco, e eu falei, ó, primeiro passo, vamos fazer uns exames para avaliar. E aí a gente fez os exames e o TSH dela, o TSH é um hormônio que estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Esses hormônios é super importante no processo de emagrecimento, porque envolve a nossa homeostase do corpo, equilíbrio do corpo, metabolismo do corpo. E ela estava com TSH em 8. Esse TSH em 8, ela não vai conseguir emagrecer. Então, quando a gente descobre o problema, é fácil de resolver em relação a questões, né, medicamentosas, de hormônios. Então, a gente engorda por questões hormonais, como eu falei, questões medicamentosas. Você que usa muito corticoide, você que tem muito processo alérgico, pode ser até por causa da sua alimentação. Você acaba usando muito corticoide, uma alimentação altamente inflamatória. Corticoide, ele gera resistência insulínica. A insulina é um hormônio super importante aí, que faz o quê? Faz com que a glicose entre dentro da célula para geração de energia. Quando você está com insulina resistente, isso também vai dificultar você emagrecer. Então, questões hormonais, como eu já falei, questões medicamentosas e comer e não gastar. É o motivo mais comum. Mais que a metade da população brasileira hoje é obesa. Por quê? Os adultos, né? O público que eu mais atendo, adultos e idosos. Mais que a metade da população brasileira é obesa. Então, o que acontece? Comida está fazendo as pessoas engordar muito. Então, a gente engorda em relação à comida porque todo carboidrato, em especial o nosso corpo, é a máquina mais perfeita que existe. A gente precisa se alimentar para a nossa máquina funcionar. Mas espera aí, qual a quantidade que a gente precisa comer? Então, a gente precisa entender que a gente precisa de carboidrato para geração de energia. Jennifer, o que é carboidrato? Vou dar um exemplo de carboidratos saudáveis e não saudáveis. Não saudáveis,
pão, biscoito, macarrão, massas, doces, açúcares, bala, sorvete, carboidratos saudáveis, batata doce, banana, empim, inhame, arroz, feijão, grão de bico, lentilha. Tem gente que nem sabe que fruta é carboidrato, né? E tudo bem, carboidrato é de Deus, não é do inimigo. E às vezes as pessoas abominam o carboidrato. Também não é assim, gente. O carboidrato é importante pra gente, mas qual a quantidade que você consome? Aí que é a questão. Então, quando você consome qualquer carboidrato em excesso, é ruim, porque o carboidrato em excesso vira gordura. Então, mesmo você comendo um carboidrato saudável, se você comer em excesso é ruim. Lógico que é melhor você sempre preferir os carboidratos saudáveis. Só que se você tá nessa dieta aí, come de 3 em 3 horas uma quantidade muito grande de carboidrato e não está emagrecendo, é a quantidade. Quantidade faz diferença. Então, todo carboidrato, ele vira glicose e essa glicose vai para o sangue e não pode ficar no sangue. A insulina é um hormônio que faz com que essa glicose seja levada lá para dentro da célula para geração de energia. A gente precisa de glicose. Nosso corpo é importante que tenha essa glicose. A proteína, como por exemplo frango, carne, peixes, qual a função da proteína? A função da proteína é construção, principalmente de pele. Nossa pele, ela se renova todos os dias. Nosso cabelo precisa de proteína. Enfim, massa muscular, você que está emagrecendo aí, você precisa pensar na massa muscular, né? Eu vou falar aqui depois, em outras aulas, eu vou falar sobre flacidez no emagrecimento, que é uma das piores consequências do emagrecimento. Então, a gente precisa de proteína, a gente precisa de gordura. A gordura boa, qual é a gordura boa? Castanhas, nozes, amêndoas, azeite de oliva, abacate, são gorduras boas. Para que servem as gorduras? Formação de hormônios, formação de células. O nosso corpo é a máquina perfeita. Precisa de todos os macronutrientes, como a gente chama. Só que qual a quantidade? Então, quando você consome um carboidrato em excesso, esse carboidrato ele não vai para a célula boa, vai para a célula de gordura, triglicerídeos. Ele se transforma em triglicerídeos, que no metabolismo do carboidrato, e bebida alcoólica também, gente. Álcool transforma em gordura, triglicerídeos, e vai lá para as células adiposas para serem armazenadas. Células adiposas, que são células de gordura, e células do fígado, provocando o quê? Esteatose hepática. Grau 1, grau 2 e grau 3. Se você não cuidar da esteatose grau 3, você desenvolve cirrose. Uma vez com cirrose, sinto lhe dizer, vai morrer com cirrose. A esteatose, ela é até reversível. Só que se você não cuida, você desenvolve aí a cirrose. Cada vez que você vai aumentando a sua gordura corporal, você libera uma substância chamada resistina, uma citocina inflamatória. Essa resistina gera resistência insulínica. Resistência insulínica, você tem mais dificuldade de emagrecer. Então, a gente engorda por esse motivo. Qual a quantidade que você come? Por isso que sempre nos meus métodos, nos meus protocolos, eu ensino muito sobre a quantidade que você come. E eu oriento bastante porque o mesmo alimento que eu utilizo para uma pessoa emagrecer, eu utilizo para perder peso. Então, qual é o segredo? É a quantidade, que faz total diferença. Vamos para o terceiro tópico agora. Terceiro tópico, exercício físico. Lógico que 70% é alimentação. Então, é quase tudo. Eu sempre digo, se você tem uma limitação, se você não pode malhar, 70% é alimentação. Você vai ter resultados também. Porém, né, você precisa ter mais disciplina. Porque 70% é alimentação. E a alimentação são 24 horas do seu dia. Então, o primeiro tópico que eu disse foi o quê? Emoções, você tá bem, seus gatilhos, né? Então, 24 horas do seu dia, você tendo problemas ali, se você não trabalhar todos os seus gatilhos, suas emoções, você vai refletir na comida. Então, é importante aí porque são 24 horas do seu dia. Agora, 30% não são 24 horas do seu dia. 30% é o exercício físico, 30% é 1 hora do seu dia.
Então, é muito mais fácil fazer certo uma hora do seu dia. Então, muitas pessoas acabam querendo emagrecer sem fazer exercício físico. E tem outra questão. Qual é o exercício físico? Eu oriento muito sobre exercício físico. Para quem não sabe, tá aqui na live, eu sou nutricionista, além de ser nutricionista, eu sou também educadora física. Então, eu falo muito sobre exercício físico, sobre harmonização corporal, você emagrecer de qualquer jeito, você emagrecer só fazendo aeróbico. O que é aeróbico? Esteira, bicicleta, elíptico, dança, só funcional. Não, é importante você fazer musculação também, porque a musculação te ajuda a harmonizar o corpo. Só que não vai chegar na academia e fazer aquele treino para bater meta. Qual é o biotipo do corpo? Androide, ginoide, ampulheta, triângulo invertido? No meu atendimento, nos meus métodos também eu falo sobre harmonização corporal, que é muito importante. Tem gente que tem um triângulo invertido, é largo em cima e fino embaixo. Uma mulher, cada vez que ela emagrece, ela fica mais fina embaixo. Ela sempre fica desproporcional ao corpo dela, ao corpo que tem que ser de uma mulher, né? Que geralmente é um corpo mais ampulheta, um corpo mais harmônico. Então, o exercício físico, ele faz o quê? Lipólise. O que é a lipólise? É a quebra de gordura. Então, é quando esse triglicerídeo for armazenado porque comeu errado ou por uma questão hormonal, lá nas células adiposas, esse triglicerídeo vai sair da célula e vai ser quebrado na forma de glicerol e ácido graxo. Isso aí chama lipólise, quebra. Quando você quebra a gordura, não quer dizer que você eliminou essa gordura. Você precisa de outra etapa. Qual é a outra etapa? Beta-oxidação. O que é essa beta-oxidação, Jennifer? A beta-oxidação é a eliminação da gordura. Então, vai lá para as mitocôndrias. A nossa mitocôndria é uma organela que vai fazer aí essa eliminação da gordura. Jennifer, o que faz para aumentar essa mitocôndria se é ela e queimar a gordura? Várias coisas, principalmente, gente, chá verde. Chá verde é excelente. Chá verde melhora aí a biogênese mitocondrial. Cúrcuma, açafrão, melhora aí a biogênese mitocondrial. E no exercício físico, exercícios de alta intensidade e aeróbico também faz biogênese mitocondrial, produzir mais mitocôndrias. Então é interessante você produzir mais mitocôndrias, porque você consegue, se você está ajustado à dieta, você consegue perder peso. Também quero frisar aqui, muita gente malha e não segue uma dieta. Não vai ter resultado. Para você ter um resultado malhando e comendo aleatoriamente, errado, você precisa entrar em overtraining. O que é isso? Treinar muito. Geralmente atletas de endurance, né? Atletas que faz aí treinos por dia, de 3 a 4 horas por dia, ou assim, com mais frequência na semana, geralmente é mais fácil perder, porque eles entram em overtraining, exercício físico em excesso. Agora nós, pobres mortais, que malham uma hora na academia e está achando que vai emagrecer somente com treino. Não vai. Por quê? Porque para você fazer beta-oxidação, o que acontece? A beta-oxidação é o seguinte, quando você faz um exercício, você tem uma demanda alta de oxigênio. Para sustentar esse oxigênio, você precisa de energia ATP. E esse ATP vem da onde? Depende do que você comeu. Se você comeu mais carboidrato, vai vir do carboidrato. Se você está com a dieta ajustada, vai vir a gordura. Você vai usar a gordura para geração de energia. E o que eu ensino às minhas pacientes e as pessoas que participam dos meus métodos é sobre o exercício físico aeróbico. Aeróbico de longa duração não é legal. O aeróbico de longa duração envelhece. Produz mais radicais livres. Mais radicais livres, e você não tem vitaminas o suficiente para eliminar esses radicais livres, esses radicais, eles vão gerar o quê? Inativação de enzimas. Por exemplo, sua tireoide funcionar, você precisa de T3. Sua tireoide funcionar não. Para você ter um metabolismo melhor, você precisa de T3. Para produzir T3, você precisa de tireoide. Então, para você ter mais T3, você precisa do T4. T4, ele se transforma em T3,
né? Porque o T3 ele é mais ativo. A gente produz esses dois hormônios, porém o T4 também vai se transformando em T3. E para isso precisa de uma enzima chamada deiodinase. Radical livre em excesso é ruim, gera inativação dessa enzima. Então, a gente precisa de que aí? O que tem a ver, Jennifer? T3, T4? Eu falei no início, metabolismo. São os hormônios responsáveis aí pelo nosso metabolismo. Então, quando você tem um hipotiroidismo, você tem aí uma diminuição da sua energia, da sua disposição, do seu metabolismo. E isso dificulta emagrecer. Então, não é malhar de qualquer jeito. Eu oriento a fazer menos aeróbico com intensidades maiores. Fazer um aeróbico, um esteiro, uma bicicleta, um HIIT, por exemplo, é um treino maravilhoso para perder gordura, não ficar tão flácida. Eu vou falar sobre flacidez ainda nas próximas aulas, mas é importante você fazer um treino mais curto e de alta intensidade. Então, para resumir, os 3 tópicos que eu quis abordar aqui nessa live de hoje, para você ter sucesso no seu emagrecimento, é pensar nas suas emoções, nos seus gatilhos. Talvez você ache que isso não é tão importante, é uma besteira. Não é uma besteira. Quando eu determino emagrecer, seguir um protocolo, eu falo assim, eu quero perder X quilos. Eu tenho que praticar em todo o tempo estar bem. Então, pense nas suas emoções, é muito importante, nos seus gatilhos, que faz você ter um reflexo de comer compulsivo ou beliscar, que é uma autossabotagem. Segundo passo, qual a quantidade de comida que você come? Você precisa de um planejamento. Talvez você saiba o que é saudável, mas você não tem um planejamento, você não tem uma quantidade estipulada ali para você comer. Terceiro passo, exercício físico. Super importante, como que você faz esse exercício físico? Qual o tipo de exercício físico para o meu corpo? Então, eu quero que vocês aprendam, né, sobre tudo isso que eu falei aqui hoje nessa live. E se você quiser mais informações sobre emagrecimento, você precisa entrar no nosso grupo no WhatsApp. Lá eu vou disponibilizar vários conteúdos informativos sobre emagrecimento. E ainda vai ter a segunda live desse desafio, onde eu vou estar falando como que você faz para manter o peso após que você perdeu. Muitas pessoas falam assim, gente, eu não consigo manter o peso. Eu faço uma dieta, emagreço, engordo de novo e não consigo manter. Então, nessa segunda live do desafio, eu vou falar sobre todas as estratégias para você manter o peso quando você já conseguiu conquistar aquele peso desejado e não quer mais voltar. Finalizando nossa live, quero mandar um beijo para todos que estiveram aqui, foi muito bom ter vocês aqui. E não percam, gente, entre lá no grupo no WhatsApp e a gente se encontra por lá. Beijo grande e até a próxima!